Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Podemos começar? Podemos. Então vamos voltar. Ela está muito feliz de estar ali com o Celso Portiolli, né? Chegou ali no estrelato de novo. Vamos lá. Um pouquinho antes de quando essa história começou. Dia 20. Dia 20 de janeiro de 2012. Isso, foi quando aconteceu tudo, né? Ó, 20 de janeiro de 2012, foi quando aconteceu tudo. Não foi no dia 20. Então você percebe e parece que ela é meio que invertida. O passado dela parece que ela lembra para o lado direito e vamos ver o que vai acontecer aqui no meio do caminho. Porque tem algumas coisas bem contundentes que ela vai lembrar para esse lado. Então vamos ver como é que é o resto do padrão dela, das trajetórias oculares. Mas não foi no dia 20. Por isso que eu falei, guarde essas datas. Quando chegou a mídia que a gravidez não era verdadeira. Não foi no dia 20, foi no dia 15. Por que ela tá jogando no dia 20? Porque ela vai falar que ela decidiu revelar no dia 15. Sendo que, pelo que eu lembro, o Domingo Espetacular, na mesma semana, já havia revelado que a coisa toda não era verdade. Vamos lá. Não era verdadeira. Era uma falsa gravidez que foi descoberta e foi divulgada para todo o Brasil. Isso. Ok. Nessa... Ela faz incapacidade, vergonha, incompreensão, trava a boca. Vamos lá. Na época você perdeu totalmente a sua credibilidade. Você foi desmascarado. Você acha Isso é a pior coisa pro mitômano. Mas o mitômano, quando ele é desmascarado de forma irrefutável, cara, isso é a morte para ele. Tanto é que ela demora 13 anos para tentar voltar à mídia. Você acha que hoje as pessoas vão acreditar em você? Olha, eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar. Que é o que move o mitômano. Ele quer ele quer que as pessoas prestem atenção nele. Ele quer que as pessoas parem para ouvir. E ele sabe que alguns vão acreditar ou não. E acredite se quiser, isso é o de menos. O prazer do mitômano, ele é contar a mentira. O grande tesão dele é... Ele não faz isso para enganar de fato. Ele não faz isso para tirar proveito, muitas vezes. Algumas vezes sim, outras não. Mas o grande tesão dele é estar contando a mentira. Às vezes é tão esdrúxula que ele sabe que o outro lado não vai acreditar, mas ele continua contando, que é o que está acontecendo com ela pela segunda vez. Então, o acreditar ou não acreditar, nós temos o livre-arbítrio. Então, tá vendo a felicidade dela? Tipo, eu vou contar. Se não acreditarem, dane-se. como eu mesma acredito em algumas coisas e desacredito em outras, eu não espero que todos acreditem, eu espero que eles me ouçam. Que esse é o grande prazer do mitômano. Ser ouvido. Ter a tua história num nível de atenção focal. Vocês entenderam? Quando foi que você conheceu o Kleber? Eu conheci o Kleber na faculdade. Seu marido? Eu fazia faculdade de letras. Beba água. E ele fazia matemática. Então nós nos conhecemos em 2004, finalzinho de 2003 para 2004. E pra você que já tá reclamando, tem marca d'água, tá acelerado. Lembre-se, quando a gente usa material que vem diretamente da televisão, como é esse caso, a gente precisa aumentar a rotação, precisa colocar uma marca d'água para poder fazer essa análise aqui no YouTube, gerando aí sim uma nova obra, beleza? Não é o ideal, mas é o que tem pra hoje. É assim que a gente consegue subir e fazer análise. Senão, nem isso a gente poderia fazer. Continue assistindo agora. Quantos anos você tinha na época e quantos anos ele tinha? Eu tinha 17 e ele, se não me engano, 28. Era uma diferença aí de 11 anos. A sua família não aceitou muito bem esse relacionamento. Não. Por quê? Presta atenção nisso. A minha família não aceitou porque o Kleber, ele era separado. E ele tinha 2 filhos. Então, o marido dela, que compactuou com aquela história toda, já tinha passado por 2 gravidezes com a antiga esposa. Então ele sabia como é que era, como uma mulher progride numa gestação por 2 vezes. E mais ainda, ela já tinha um filho com esse Kleber antes daquela história toda dos quadrigêmeos. Então ele já tinha uma experiência de 3 gestações. E uma, inclusive, com ela. Por que mudaria justamente somente o padrão quando ela fica grávida pela segunda vez do Kleber? Vamos dizer assim. Por isso que não cola essa situação de que ele não sabia. Ou ele estava... Mas, cara, não tem jeito. Só se ele entrou numa paranoia muito grande, como eu falo, existe a folia D, onde a pessoa entra no transtorno do principal. E ela vive esse transtorno como se fosse verdade. Então, ele também devia... Por isso que eu tenho um pouco de receio do filho desse casal, cara, que chama Eduardo, né? Eu tenho receio. A família devia... realmente trazer à tona para ver se esse menino, de fato, ele tem a vocação de ser padre ou ele tá vivendo também essa fantasia da mãe, cara, que virou uma religiosa fervorosa pra...
Gente, existe a conversão? Existe. Existe a conversão magnífica? Existe. Mas a gente percebe que ela está simplesmente repetindo essa história da mitomania com outro avatar, que seria o avatar agora do catolicismo, né? Do cristianismo / catolicismo. E está tentando ser famosa de novo por essas questões de arrependimento, de arrebatamento, de curada, de transformada, você entende? E eu fico muito preocupado com o Duduzinho ali, cara, de verdade, de verdade. Se realmente é alguém que vai ter vocação e vai ser lindo, maravilhoso, ou alguém que está sendo empurrado e vai ser um péssimo padre futuramente, porque não veio da vocação, mas sim dessa contaminação toda da mãe. E do pai que sempre entra na barca, né? Embarca junto com a mulher dele. Você entendeu? Porque ele embarca de cabeça, né? Como é que chama lá? O Clebão. O Clebão, ele engata de cabeça. Vamos ver mais pra frente aqui, quando acho que ela começa a falar de outros assuntos. Então aqui ela fala por que ela se afasta da família dela, porque a família dela não via com bons olhos a garota de 17, 18 anos se envolver com um cara já ex-casado, com 2 filhos nas costas ali e tal, com uma história, com uma ex, 11 anos mais velho e tal. E aí ela diz que vai frequentar o que ela chama de seita, que o marido já frequentava e a família do marido já frequentava. E lá ela é muito bem recebida. Vê essa parte aqui. O que eu vi foi um acolhimento. Eu fui acolhida. Aquilo que eu não tinha na minha casa, aquilo que eu não tinha com os meus pais, aquilo que eu não tinha... Você viu que aquilo que eu não tinha na minha casa, parece que o psicogeográfico dela realmente é invertido. Ou seja, e ela está fazendo lembranças para esse lado e o psicogeográfico dela de passado é para esse lado. Então parece que aqui são lembranças reais e aqui vai ser o lúdico, tá? Vivido ali durante aquele 1 ano que eu acabei namorando com o Kleber depois de tudo isso, eu não recebia. E lá eu recebi um acolhimento. Depois, conforme eu fui participando, que eu fui entendendo que não era o que eu esperava que fosse, mas isso depois de muitos anos que eu já vivia aquilo. Lembrando que ela já vivia nessa seita, né, que ela chama de seita, desde 2004. Então, desde 2004, 2005, ela vivia. Foram 6 para 7 anos lá dentro, para depois vir com essa história da gravidez, tá? Bora lá. Foi a minha vida durante 7 anos. Olha lá, 7 anos. Foi o que eu falei, a conta dá 7 anos. 7 anos. 7 anos. Tinha rituais? Você participava de rituais? Tinha. Vestimentas diferentes? Tinha. Como eram os rituais? Vamos dizer assim, trabalhos para colocar em lugares. Por exemplo, eu não gosto do Celso e eu quero que ele sofra. Então ele vai... Engraçado é a música, né? É que vocês estão vendo no ritmo acelerado por conta dos direitos autorais, que a gente não pode importar diretamente quando esse material ele é originário da televisão, como eu já expliquei, a gente não pode subir com a mesma rotação. Mas as músicas, elas vão sendo trocadas de acordo com o tema falado, né? Para dar mais uma emoção provocada do que aquilo que a edição quer te trazer. E isso é linguagem silenciosa também. Vai sofrer. Era mais ou menos isso. E você se sentia bem nesse ambiente? Muito, muito bem. Muito bem. Muito bem, de verdade. Engraçado que ela falou muito bem, muito bem, muito bem, muito bem de verdade. A gente sabe que quando a pessoa ela força várias vezes, é como é que ela quisesse convencer o interlocutor de que aquilo que ela está dizendo é uma verdade. Então ela repete várias vezes a mesma palavra. Eu me sentia muito bem. Olha lá, foi pro passado, lembrar, porque o passado dela é invertido. E um líder? Alguns. Alguns. Tinha uma hierarquia dentro dessa seita? Sim. E você Não digo a você que tinha, porque ela ainda existe. Então ela ainda tem. E aí você viu como ela fica com prazer de tipo assim, olha, ela existe. Ela existe, ela ainda está lá. A Siri, sai daí, Siri, pelo amor de Deus, a Siri toda hora fica me incomodando. Olha o prazer dela de estar trazendo essa informação que é de forma velada, mas ao mesmo tempo as pessoas vão querer saber, mas que seita que é essa? Mas ela existe. E aí ela faz isso com prazer. Vamos lá. Ela ainda existe? Ela ainda existe. Por isso que até hoje eu sempre digo seita, porque eu sempre soube, sempre fui orientada. Cara, olha que doideira nesse frame aqui. Quando ela fala que fui orientada, ela tem um engole, ela tem um pouco de tristeza, com trava-boca, desvio do tronco, agregador de tempo. Ou seja, quando ela fala eu fui orientada por essa seita, são vários pontos de incongruência nesses pequenos segundos aqui, talvez 1 segundo, no máximo 2 segundos aqui. Tem uma cadência de incongruência na linguagem silenciosa. Mas vamos seguir. Que se eu falasse abertamente,
eu teria que arcar com essas consequências. Então, exatamente por isso, eu sempre disse seita, pois seita abrange tudo. Seita é um Ó como ela fica mais feliz. conjunto de Olha pessoas lá. Ó. que vivem uma... Por quê? Isso vira aqui quase que um álibi para ela. Porque se ela não pontuar especificamente e acusar, né, essas pessoas do que ela passou e pelo que ela passou, fica no ar. Fica, ó, acredita em mim. E cria-se um álibi. Porque vai começar a ficar pesado as coisas aqui para frente e sempre tem um arranjo de uma situação de aceitar o que a doutrina dizia para ela como uma verdade absoluta. Então, como essa doutrina que meio que impôs essa farsa, porque ela está fazendo isso, ela está jogando essa farsa nas costas dessa seita, a qual ela não pode revelar. Ah, que maravilha. Então, ela tem o álibi dela garantido. Vou contar uma baita história aqui, só que vocês vão conseguir ir lá pesquisar, comprovar, tirar a prova dos 9, ver o contraditório? Não. Por quê? Porque eu não vou especificamente falar quem foi, onde foi, como foi, porque senão eu vou sofrer retaliação. Ela acredita no novo, que se fez novo de carne e fé nela, o que a nova religião trouxe para ela ou não? Ela abdicou do passado, ela se tornou limpa, ela se fez uma nova vida ou não? Ela de fato acredita na redenção ou não? Por que então essa meia exposição e confissão pública? Então ela não tem realmente o credo de que ela está com uma nova vida, que ela está protegida, que a fé dela é inabalável. Então porque até aqui eu acredito e depois daqui eu não acredito mais. Não, daqui eu preciso me proteger, porque veja bem, e aí não fala exatamente as coisas que aconteceram. Porque ela está tirando das costas dela e está jogando nessa história que ela está contando. Ela criou basicamente aí um álibi para as coisas que ela fez, dizendo que vocês vão ver lá para frente, que ela só fez isso porque ela foi induzida a fazer.